programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, acompanhe agora. Tragédia em Mariana continua fazendo vítimas e provocando danos irreparáveis ao meio ambiente. Chacina de Unai. Finalmente, a justiça foi feita. De Brasília, você acompanha as notícias da CNTE. Uma preocupação nossa e que os professores e a sociedade precisa estar muito atenta é quanto ao fato de a base nacional estar ligada a uma proposta de formação de professores e continua ligada à feitura de testes estandarizados. Educação em Debate. Mais uma caminhada contra o preconceito racial em Belo Horizonte. A atividade aconteceu no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, na região noroeste. Professores e alunos de 30 escolas estaduais participaram do evento, promovido pela Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B, com participação do Sindiúti Subsede Padre Eustáquio. Os participantes caminharam da Igreja de Padre Eustáquio até a Feira Coberta, todos juntos contra o preconceito. Eu acho que a importância desse ato está aí para tentar desconstruir um mito da democracia racial, procurar a igualdade racial nesse país. É o início de um processo que já acontece há muito tempo. Hoje ganha visibilidade e a gente está tentando aí despertar não só a consciência da comunidade, mas a consciência de todas as pessoas. Estamos aqui para representar o movimento da consciência negra. Agora, muito mais do que o movimento de consciência negra, nós precisamos pensar no movimento da consciência de todos. Lembrar que o Brasil precisa buscar a sua identidade e que a sua identidade é uma identidade de misturada, uma identidade de várias raças. Nós somos únicos, nós somos especial no mundo, nós somos o Brasil. Meu nome é Daniela, estudo na Escola Estadual Caio Nelson de Sena e o propósito disso tudo aqui é mostrar que todos somos iguais, independente da cor, da raça, da opção sexual, todos somos iguais e não temos direito de julgar ninguém pelas aparências. Meu nome é Micaele Cristina Alves Simões, estudo na Escola Estadual Melo Viana. Eu acho muito importante eles darem um dia de consciência negra na escola, porque tudo começa lá. E que se as crianças aprenderem, os adultos já crescerão sabendo. Meu nome é Anne Caroline Santos Ferreira, eu estudo na Escola Dr. Lucas Monteiro Machado. Eu acho que nós temos uma dívida eterna com os negros, diante de todo o sofrimento que os foi afligido ao longo dos séculos. E agora os chicotes foram personificados pela desigualdade social e a discriminação racial. E esse evento é uma oportunidade de nós nos unirmos para mudar isso. Hora de também reforçar a importância da igualdade entre as pessoas, por meio de uma educação libertadora. Esse momento é importante, está concluindo um trabalho durante o ano de consciência negra, que é obrigatório nas escolas públicas e particulares. Eu acho que é um momento histórico de resgatar e colocar para as pessoas a igualdade, a luta desse povo maravilhoso, que estamos juntos e vamos sempre estar juntos, que é a nossa conquista de uma educação mais libertadora e construir uma nova sociedade. Nesse dia de hoje, várias escolas participaram nessa promoção da igualdade, que seja a primeira de várias outras para se promover a igualdade e a importância de trabalhar isso dentro da comunidade escolar. Fizemos a caminhada que saiu da Igreja Padre Eustáquio ao Centro Cultural Padre Eustáquio, onde ocorreram várias apresentações culturais. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúti MG, em parceria com a subseção do DIEESE-MG, realiza uma pesquisa inédita via internet para todo o Estado. Seu objetivo é traçar um perfil dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação de Minas Gerais. O sindicato busca ainda se instrumentalizar para aprimorar ainda mais os seus processos de negociação com o governo do Estado e, assim, atacar os problemas existentes na escola pública e na profissão de educador.
Se você é trabalhador em educação da rede estadual, responda à pesquisa através do site sindiutmg.org.br. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. A determinação de um currículo mínimo para todos os alunos das escolas de educação básica estava prevista na Constituição para o ensino fundamental e foi ampliada no Plano Nacional de Educação para alunos do ensino médio. Em setembro de 2015, o Ministério da Educação lançou um documento para debate sobre a Base Nacional Comum Curricular, um descritivo de conteúdos e saberes necessários para cada ano e segmento da educação básica. O projeto propõe que parte do ensino das disciplinas seja variável conforme as demandas de cada região e padroniza pelo menos 60% do currículo da educação básica, detalhando o que precisa ser ensinado em matemática, linguagens e ciências da natureza e humanas nas escolas do país. O texto está disponível na internet e pode receber contribuições até o dia 15 de dezembro, na página basenacionalcomum.mec.gov.br. A proposta vai para a consulta pública nacional e depois será submetida a parecer do Conselho Nacional de Educação. Deve estar regulamentada até junho de 2016, quando termina o prazo previsto no PNE. O presidente da CNTE, Roberto Leão, destaca a importância de as entidades promoverem debates com a categoria e participarem dos fóruns institucionais organizados pelas secretarias de educação. Uma preocupação nossa e que os professores e a sociedade precisa estar muito atenta é quanto ao fato de a Base Nacional estar ligada a uma proposta, poderá estar ligada a uma proposta de formação de professores e continua ligada à feitura de testes estandarizados. Então, para nós, esse é um problema que precisa ser debatido e resolvido para que a gente possa ter uma educação que, ao mesmo tempo, não perca o seu conteúdo nacional, não perca a espinha dorsal do país e, ao mesmo tempo, não engesse e respeite as diferenças regionais, porque esse país é muito grande. A CNTE também está articulando com o Fórum Nacional de Educação a ampliação das instâncias institucionais encarregadas em promover e sistematizar as contribuições ao documento do MEC, já que hoje apenas uma comissão de especialistas faz a sistematização das contribuições sociais. É preciso que a gente tenha um local, um espaço de debate para fazer a mediação dessas contribuições e construir um documento final para ser apresentado ao Conselho Nacional de Educação para estabelecer as diretrizes. Porque senão vai ficar todo esse tema, que eu já disse, é um tema pesado, difícil, que envolve concepções diversas de educação, etc., concentrado na mão de 116 pessoas, que é pouco o número de pessoas para decidir sobre uma coisa tão grande como é essa Base Nacional Comum. O jurídico do Sindiut esclarece sua dúvida. Tira dúvidas. O que é aposentadoria compulsória? É a aposentadoria para o servidor ou a servidora que atinge 70 anos de idade. Assim que o servidor atingir essa idade, ele deverá ser aposentado com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição. Calendário de lutas. Estudantes do Instituto de Educação de Minas Gerais, em Belo Horizonte, ocuparam o local em solidariedade aos estudantes das escolas públicas de São Paulo. A ocupação é organizada pelo Grêmio Estudantil e a Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas da Grande BH, AMES-BH, e foi tirada em Assembleia Geral. O Movimento dos Estudantes de São Paulo contesta a proposta de reorganização das escolas feita pelo governador Geraldo Alckmin. Eles também pedem reformas estruturais urgentes. Ativista pelos direitos humanos, Betinho Duarte está lançando um novo livro, falando agora sobre a volta do terrorismo em Minas. Betinho, o que a gente encontra nesse seu livro? Na verdade, o livro chama Estamos Vivos, a Volta Será Pior. É o DNA do terrorismo de direita em Minas Gerais. Eu fiz um levantamento do terrorismo de direita de 61 a 95. Só em Belo Horizonte
foram mais de 100 ameaças e atentados feitos pelo Comando de Caça aos Comunistas, feito pelo GAC, Grupo Anticomunista, MAC, Movimento Anticomunista. Eles, além de ameaçarem, eles jogavam bombas, ameaçavam as pessoas, enfim. Na verdade, foi um período, inclusive, gravíssimo na história do Brasil, porque na década de 70 houve uma briga dos donos do poder, né? Uns querendo mais ditadura, outros querendo abertura. Então, eu fiz esse levantamento, também contém uma coletânea de textos, mais de 20 textos, de pessoas consagradas aí, como o jornalista Zé Maria Rabelo, o Otávio Dus, que é um cientista político. Então, é uma coletânea de texto e um relatório sobre esses 114 atentados terroristas em Minas Gerais. Desses atentados terroristas, Betinho, por acaso o atentado que aconteceu à casa dos jornalistas está relatado? Claro, claro. Porque ali, na verdade, a casa dos jornalistas são mais de 3 atentados. Então, inclusive, consta do livro fotografias inéditas que foi cedido por um fotógrafo que nunca foram publicadas. Então, o meu livro faz a publicação dessas fotografias dos atentados. Então, na verdade, são revelações inéditas e, obviamente, nós fazemos uma ilação com os dias de hoje, porque o terrorista de ontem, como ele não foi punido, ele está presente hoje na sociedade. Por exemplo, o Instituto Lula sofreu um atentado dos mesmos terroristas, agora com um novo nome, mas são os mesmos devido à impunidade. Então, eles estão vivos. Por isso que o livro também chama Estamos Vivos, a volta será pior. Porque eu era diretor da sucursal do jornal Em Tempo, que era um jornal alternativo, e nós publicamos uma matéria. E eles cometeram um atentado à bomba no jornal, destruindo a sucursal do jornal aqui em Belo Horizonte, e picharam na parede, estamos vivos, a volta será pior. Na verdade, eles nunca foram. Eles estão presentes hoje na nossa sociedade. E nós temos que combater firmemente esses terroristas, esses atentados, punindo na forma da lei. Chacina de Unai. Finalmente, a justiça foi feita. Momento Ultiminas. O último réu da chacina de Unai foi condenado dia 11 de novembro pela Justiça Federal em Belo Horizonte. Apontado como intermediário, o empresário Hugo Alves Pimenta fez acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Por causa da colaboração, a pena de 96 anos dada pelo juiz Murilo Fernandes de Almeida foi reduzida para 47 anos, 3 meses e 27 dias de prisão. Já o acusado de ser o mandante da chacina de Unai, Antério Mânica, foi condenado a 100 anos de prisão dia 5 de novembro último, na capital mineira. Em 30 de outubro, Norberto Mânica e José Alberto de Castro foram condenados por serem, respectivamente, mandante e intermediário na contratação dos pistoleiros. Os homens que foram responsabilizados pela execução foram a júri popular em 2013 e cumprem pena. Conhecido como Chacina de Unai, a barbárie aconteceu em 28 de janeiro de 2004, quando foram assassinados os auditores fiscais do trabalho, Eratóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares Lage e Nelson José da Silva, e o motorista Ailton Pereira de Oliveira. Os servidores foram vítimas de uma emboscada. À época, eles participavam de apuração de denúncias de trabalho escravo na região. Protesto, indignação e solidariedade. Mariana vive um pouco de tudo isso. Atualidade. O programa Outras Palavras acompanhou com exclusividade o aulão público sobre licenciamento ambiental, desenvolvimentismo e violação dos direitos humanos, promovido pela Frente Terra e Autonomia em Belo Horizonte no último dia 19 de novembro. Acompanhe.
Nós estamos com a professora Andréa Zuri, da UFMG. Ela é coordenadora do Grupo de Estudos de Temáticas Ambientais. Professora, no trabalho de vocês na academia, vocês têm um mapeamento dos conflitos ambientais em Minas. Mas esse desastre ocorrido agora com a mineradora em Mariana parece que está muito além desses conflitos que foram medidos até então. Na verdade, o conflito ali já existia. Trata-se de um conflito maior entre mineração, esse projeto de desenvolvimento e a forma como ele se apropria dos territórios das comunidades que já existem no local, né? A comunidade Bento Rodrigues não é a única, existem outras comunidades ali afetadas por esse empreendimento, né? Então, o conflito já existia na medida que a comunidade teve que conviver com essa obra, alguns tiveram que sair do seu espaço, do seu lugar de viver, para essa obra. A comunidade Bento Rodrigues vivia na insegurança, com problemas de abastecimento de água, com receios, né, sobre o risco ali de rompimento da barragem, tudo isso que não foi devidamente mensurado e avaliado pela empresa, né? Então, ali já existia esse conflito latente. O que houve, na verdade, o que está acontecendo, o que houve foi um desastre, né? Ocasionado pelas operações, pela barragem de rejeito que se rompeu, esse desastre, que, ao que tudo indica, não é um desastre natural, né? Há estudos que mostram, a literatura, inclusive internacional, que há 3 fatores combinados, inclusive, para o rompimento de uma barragem. Primeiramente, quando o projeto é falho, ou quando a execução do projeto é falha, e quando o monitoramento é falho. E, em geral, a combinação desses 3, projeto ruim, execução falha e monitoramento falho, é que né, ocasiona o rompimento da barragem. Sobre o monitoramento, o que temos ouvido falar é que vários protocolos de segurança nacionais foram descumpridos e mesmo medidas mitigadoras, condicionantes, não foram observadas pela mineradora, que poderiam ter ocasionado esse desastre. Não só protocolos nacionais, mas também internacionais. Então, nós estamos diante de violação de direitos humanos, direitos civis, direitos ambientais, danos individuais, danos coletivos. É um desastre, né, sem dimensões na história do Brasil e um dos maiores do mundo. Então, a dimensão assim, não é um desastre, é em Minas Gerais. Acho que a dimensão ainda não foi devidamente colocada, né? É um desastre, é um dos maiores do mundo, né? Equivalente ao vazamento lá de petróleo do Golfo do México. Então, é um desastre maior do Brasil mesmo. Professora, tem se falado muito também do prejuízo financeiro, né? Porque precisa de recursos para recuperar o meio ambiente, para indenizar famílias. Já teve multa federal, estadual, um fundo de 1 bilhão. A senhora acredita que essa recuperação é possível e ao longo de quanto tempo? Primeiramente, que nesse evento, né, pós-desastre, a gente percebe que muitas ações, atividades e posicionamentos, eles estão deixando muito a desejar. Há precipitações, né, encaminhamentos equivocados, e isso é muito grave, preocupa muito toda a sociedade, né, porque a gente percebe que o próprio Estado ele não tem uma posição independente da empresa, que é, no caso, o agente criminoso, né? O agente desse desastre. Ela tem responsabilização objetiva e há que se investigar e se punir pelos crimes, né? Que vai além do crime ambiental, né? Porque nós temos perdas muito grande, né? De Mariana até o Oceano Atlântico. Até o Oceano Atlântico. É uma dimensão grande de extensão, mas também na qualidade. É grande em várias dimensões, né? Não é só da quantidade, mas da qualidade do estrago. E isso ainda tem que ser investigado, ainda tem que ser feito um inventário, né? Um diagnóstico. Algumas pessoas estão surgindo com ideias, de repente, algumas ONGs, pessoas, indivíduos com soluções mágicas que vão resgatar o Rio Doce, que vão recuperar o Rio Doce. Isso é muito perigoso, porque ainda não se sabe resgatar o que é que foi efetivamente, né?
como, de que forma isso foi impactado. Então, é muito precipitado as pessoas apresentarem agora soluções, sendo que ainda não se foi feito um levantamento. São 3 procedimentos em sequência que tem que ser. Primeiro, tem que ser feito um atendimento emergencial a todas as vítimas desse lamentável desastre, né? Inclusive os agricultores, pescadores, comunidades ao longo do Rio Doce. Todos. Nós temos cidades sem abastecimento de água, municípios inteiros que foram prejudicados. Então, o dano material, o dano ao ambiente, o dano moral é muito grande. Então, nós estamos falando também de danos morais e danos simbólicos, né? Então, há que se avaliar tudo isso, e não é uma multa aqui, uma multa ali. Esses valores, sem essa devida avaliação, eles são apenas simbólicos e iniciais, eu espero, eu imagino, né? Porque há, inclusive, perdas que não são mensuráveis, comensuráveis, não são traduzíveis em moeda, e perdas que são para sempre, efetivamente, né? Então, há danos que são irreversíveis nesse imbróglio todo, desse grande derrame, né? Professora, são centenas de barragens em Minas Gerais, né? E pelos levantamentos já divulgados pela FEAM, existem muitas em condições de risco, né? Em situações de segurança. Dezenas? São dezenas, né? E vocês da UFMG e das outras universidades envolvidas nesse projeto, vocês estão acompanhando também casos de outras barragens, não só da mineração, mas também hidrelétricas, não é isso? Vocês fazem um trabalho com as comunidades atingidas? Eu não posso falar pela universidade toda, a UFMG é muito grande, são várias áreas, eu falo pelo meu núcleo de pesquisa, que é o GESTA, e enquanto GESTA, a gente faz uma pesquisa na bacia, que é a subbacia do Rio Doce, que é a bacia do Santo Antônio, que ela já é, né, impactada e já há conflitos em torno de 2 grandes minerações, 2 grandes projetos de mineroduto e dezenas de barragens hidrelétricas apenas na subbacia do Rio Santo Antônio, né? Então, de forma que nós estamos, na verdade, acompanhando mais de perto, já ao longo de alguns anos, os processos em andamento na bacia do Rio Santo Antônio, que é um dos rios da bacia do Rio Doce. A senhora acredita que, a partir de agora, Brasil e Minas Gerais vão conseguir discutir um novo modelo de exploração mineral? Olha, essa discussão ela é emergencial, ela é imediata, ela é urgente, na verdade, né? É um novo paradigma, um novo modelo de desenvolvimento, porque a mineração é uma atividade bastante rudimentar e, venhamos, ela não é eterna. Não é eterna. Tanto assim, acabar, né? Isso acaba. Então, dizer que tem uma vocação, que Minas tem uma vocação, a gente tem que colocar as coisas nos seus limites, né? É uma vocação até quando? 30, 40 anos e depois. Então, nós temos que sair do imediatismo, né? E pensarmos mais num projeto de sociedade, de futuro, né, para a nossa sociedade, e certamente a mineração, tanto assim que agora nós estamos abrindo novas fronteiras, porque as minas tradicionais já estão se esgotando, né? Essa bacia do Santo Antônio é uma delas, né? O Espinhaço agora está sendo avisado, é uma nova fronteira minerária, né? Parece que a discussão é mais difícil ainda, porque são decisões que têm interferência geopolítica, né? Que não são assuntos definidos e tratados somente aqui, em nível local, mas tem interesses internacionais por trás dessas mineradoras. Há interesses internacionais, há interesse do capital associado a interesses políticos. Então, acho que a gente precisa rever também, sabe, a qualidade da nossa política, os nossos políticos, essa relação muito próxima, né? Financiamentos de campanha que, neste momento agora, claramente impedem uma autonomia do Estado, dos nossos governantes em relação a esse terrível desastre, né? E a gente vê com muita preocupação esse domínio, né? Essa submissão, e há dados que mostram efetivamente que são compromissos de campanha eleitoral, e isso é muito triste. Bem, professora, muito obrigado então por sua entrevista. E para você, até a próxima. Uma tragédia sem dimensões. Veja agora o que a lama que desceu das barragens rompidas da Samarco conseguiu destruir. Choque de realidade.
Segundo a militante do movimento dos atingidos por barragens, MAB, Sônia Amara Maranho, é preocupante a situação da população ribeirinha, das famílias que viviam da agricultura familiar, pescadores, enfim, gente que dependia das águas do Rio Doce, inundado pelo mar de lama, provocado pelo rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco. As famílias não podem voltar a trabalhar ou buscar emprego em Mariana de forma isolada. Uma porque não tem emprego na região e outra porque as famílias historicamente construíram o seu meio de trabalho onde elas viviam, em Paracatu, em Bento Rodrigues e nas demais comunidades que foram afetadas. Então, nesse processo, nós colocamos isso para a empresa, ficou muito claro. A empresa disse que sim, que vai fazer esse processo, que vai fazer da melhor forma coletiva possível, mas nós sabemos que nós não temos a mesma concepção de democracia e de participação coletiva. Nós sabemos que, além dos atingidos de Mariana, tem os atingidos de toda a bacia do Rio Doce, que somando hoje são mais de 4 milhões de pessoas, porque juntam 228 municípios, desde Mariana até na região do Espírito Santo. Então, todos esses municípios foram afetados de alguma forma, sem contar os afluentes, né, que acaba contaminando também, levando para os rios, para os afluentes, todo esse processo de contaminação. Então, nesse sentido, nós estamos num processo de tentar hoje fazer um balanço mais geral dos problemas causados em toda a bacia. Então, nós estamos hoje com uns 30 militantes espalhados em vários pontos, conversando com os pescadores, conversando com as famílias ribeirinhas, com os trabalhadores, porque ali estavam as melhores terras, né? As terras beiras de rio, as terras férteis. Então, tentando sentir o primeiro momento do estrago 13 dias depois desse grande crime. A partir disso, nós fizemos um levantamento, são mais de 2.000 pescadores em toda a bacia, né? Desde Mariana até o Espírito Santo. No Espírito Santo tem mais de 600 pescadores, né? E já estão, de certa forma, passando fome, porque, primeiro, eles pescavam a carne que colocava na mesa, né? Eles têm essa relação de também comer o peixe, aquilo que sobrava vendia na região para as famílias. Então, as famílias também estão sem o peixe, porque o peixe que vem de fora ou vem de outras partes do Brasil é uma carne mais cara. E quando ela é pescada na região pelos trabalhadores da região, ela acaba tendo um preço mais considerável, né? Então, nesse sentido, hoje os pescadores já falavam, chorando na beira do rio, dizendo, o que eu vou dar para o meu neto comer? Era essa carne que eu colocava na mesa. Ao mesmo tempo, o Rio Doce, ele é um rio que é raso, em alguns lugares tem praia, né, areia, e ele se colocou, vamos dizer, a tarefa de mostrar para toda a sociedade, para todos os habitantes, e é por isso que também está todo mundo muito revoltado, os peixes para fora. Então, se nós olhar na beira do Rio Doce, tem uma camada, ou 2 metros, ou 1 metro depois da margem, os peixes estão todos mortos, em processo de decomposição, muita mosca, muito cheiro ruim, e também muita infectação, né, de todo esse processo dos peixes. Então, os pescadores não conseguem passar um dia sem ir no rio, porque o rio era o seu território de trabalho. E aí os pescadores vão e choram na beira do rio, porque não tem perspectiva de quando vai conseguir recuperar o Rio Doce. Matou tudo, a fauna, a flora, eles falavam hoje de mais de 80 espécies de peixes, né? E nós sabemos que o próprio cascudo, ele é da lama, ele é do barro, e o que nós acompanhamos era os cascudos tentando sair do rio, tentando pular os barranques dos rios, né, do Rio Doce, para poder sobreviver, porque a lama vinha contaminada e representava a morte para todo esse controle biológico que estava colocado, né.